Oi pessoal, tudo bem? Eu quero conversar com vocês hoje sobre um assunto que para mim é muito caro, para mim é muito importante, interessante, que é o festival de música. O que significa essa verdadeira instituição de ensino que tem formado tantas pessoas e realmente se configura assim como um encontro muito importante entre alunos, professores, profissionais, que pode realmente mudar vidas. Meu nome é Luciano Moraes, sou pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo. E a gente está numa semana muito especial, porque a Faculdade Instituto de Tecnologia de Osasco vai realizar um festival de violão, do qual eu estou participando com o meu trio, o trio Elipsoidal, né? Que é um grupo formado pelo Alberto Guedes Miranda, por mim e pelo Breno Chaves, que é um dos maiores cameristas brasileiros, fundador do Quarteto Quaternário, do Quarteto Tal e tal. Esse cara está com a gente para realizar esse novo projeto, né? Um trio de violões com foco no repertório da música brasileira. E a gente fizemos a nossa estreia faz alguns meses, estamos apresentando um novo recital agora dentro desse festival. O festival começa hoje, na verdade, começa na quinta-feira, hoje, quinta-feira, né? Às 9 horas da noite, com o concerto do Fábio Bartoloni, que é um excelente violonista, um grande músico, que está se despedindo da gente. Ele está indo para a Federal do Amapá, se não me engano. E esse recital vai ser o concerto em que ele vai, enfim, nos brindar aí com mais uma amostra do seu trabalho, do seu excelente trabalho. Esse recital acontece às 21 horas, na sede da Faculdade Instituto de Tecnologia de Osasco. Amanhã vai ser um dia muito cheio. Ele começa já com o masterclass do Breno, né, do Breno Chaves, às 11 horas da manhã. Se não me engano, tem um masterclass também programado com o Alberto Guedes. E às 3 da tarde, o Valdir Júnior, que além de excelente técnico de gravação, é um violonista também muito bem equipado, muito bem capacitado, vai apresentar um concerto. Sucede ele às 4 horas os alunos da escola, os alunos do professor Fred Lincoln. É a galera que aprende violão numa escola municipal em Praia Grande, a Escola Municipal Porto das Artes. Parece que essa escola tem vários projetos, né, em Praia Grande. Um deles é a oficina de violão, que é coordenada pelo professor Evandro Barbosa, e a professora Valquíria Duarte, que dirige a Camerata de Violões da Praia Grande, quer dizer, uma equipe assim, de mais de 14 violonistas no palco que vão oferecer um recital bastante diversificado, né? Um recital bastante interessante. A Camerata de Violões é um ambiente de aprendizado muito instigante e muito diferente das aulas individuais e das aulas de música de câmara tradicionais, né? Quer dizer, o conjunto que trabalha como maestro, né, como professor que rege a orquestra, dá ao violonista a oportunidade de aprender peculiaridades do trabalho musical que às vezes no nosso dia a dia a gente não tem tanto contato, né? Às 18 horas amanhã vai ser o recital do meu trio, do trio Elipsoidal. Todas as atividades são gratuitas, entrada franca, né? E nós estaremos lá, firmes aí, para encerrar o dia com o nosso concerto. No sábado vai ser o evento de encerramento, que é um concerto que começa ao meio-dia, sábado ao meio-dia. Bruno Quirino, que é um violonista muito jovem, que trabalha comigo, me dá a honra de ser meu aluno, né? E o Sérgio Fernandes. O Sérgio Fernandes é um violonista brasileiro que está radicado na Ilha dos Açores, em Portugal. Ele trabalha numa escola por lá, é um excelente violonista e está na coordenação de alguns eventos em redes sociais de violão. Então tem o Violão e Violão, que é um grupo de WhatsApp, mas é também uma página no Facebook. Ele coordena essas redes sociais e faz com que violonistas de todas as partes do Brasil, até de fora, tem violonistas radicados na Inglaterra, participando desses grupos, trocando informações, brigando por causa de questões polêmicas. É um grupo muito interessante, muito instigante, tá? E esse cara que coordena esses grupos, essas redes sociais, vai estar então aqui para encerrar o festival amanhã, ao meio-dia, logo após o recital do Bruno Quirino. A organização desse festival está a cargo do pessoal do conservatório, né? E nós temos eu, pelo menos, sou tomado de um saudosismo muito grande, porque algumas das experiências musicais mais intensas da minha vida foi em festivais de violão. Algumas dessas experiências eu guardo comigo até hoje. Alguns princípios básicos de técnica, alguns ideais de musicalidade, alguns exemplos de colegas e professores que se tornaram então referência para nós naquele momento. Isso tudo aconteceu, quando eu paro para pensar, uma parte grande dessas experiências musicais intensas aconteceram em festivais de violão. Recentemente nós tivemos aqui o Festival de Campos de Jordão,
cujo coordenador é um violonista, o grande mestre Fábio Zanon, né? E esse festival, é claro que é um festival bem maior do que os festivais que nós podemos pensar assim, festivais de violão. Campos do Jordão é um festival que engloba todos os instrumentos musicais, inclusive o violão. E é um festival que acontece basicamente centrado ali na região de Campos do Jordão, mas também tem muitos recitais que acontecem em São Paulo, muitos concertos acontecem em São Paulo. Dá uma olhada só nos números do Festival de Campos do Jordão. 80% desses recitais, dos concertos com grandes nomes da música mundial, aconteceram gratuitamente. E os outros 20% aconteceram com preços módicos, ingressos que não seriam proibitivos para as pessoas participarem. O investimento que foi feito para que esse festival acontecesse foi de aproximadamente 7,8 milhões de reais. É caro, né? Vocês acham muito? Pois o que esse festival trouxe para a economia de São Paulo, do estado, foi 131 milhões. Eu vou repetir. O festival custou 7,8 milhões e o que devolveu para a sociedade, em termos de giro de economia, foi 131 milhões. Põe na balança. 7,8, 131. Não foi só isso. Foram criados 1.844 postos de trabalho, que dentro da conjuntura de desemprego que o Brasil está vivendo realmente não significa muita coisa, mas para as pessoas que foram empregadas nesses postos de trabalho significa bastante. E em impostos, o festival arrecadou 17 milhões, quer dizer, mais de 10 milhões a mais do que o que o festival custou. A cultura é um setor das atividades humanas que é como se fosse assim, a multiplicação dos pães e peixes. A cada real investido volta assim, 16 reais, esse é o número oficial, né, na economia. No caso do Festival de Campos do Jordão, especificamente foi isso que aconteceu. Cada real investido representou um retorno na economia local de R$ 16,70. Esses números foram obtidos por um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, quer dizer, uma fundação que não tem suspeitas, assim, ela tem feito levantamentos bastante acurados em relação à economia, que servem para os nossos economistas e gestores públicos tomarem as decisões principais que eles têm tomado. Em relação à cultura especificamente, essa parece ser uma zona de resistência. Mas enfim, não vamos falar de coisas muito negativas agora nesse vídeo, vamos só lembrar uma coisa que o Alexandre Lagoia disse em uma entrevista em 1988. Estava revisando meus materiais antigos aqui, meus arquivos antigos, nessa revista Classical Guitar, que tem uma entrevista bastante interessante com o Alexandre Lagoia. Ele está explicando a estrutura do Conservatório de Paris, aquele professor do Conservatório de Paris, e ele fala que tem a estrutura de ensino do Conservatório de Paris inclui uma espécie de aula em masterclass, onde os alunos são ouvidos por outros professores, os professores tocam, os professores exemplificam com o próprio trabalho deles aquilo que eles falam em sala de aula, né? E essa ideia me chamou muita atenção, né? Uma pessoa escuta, às vezes, muito mais quando ela ouve de outras. Quer dizer, quando ela sai daquele ambiente de classe, aquele ambiente da aula, aquele ambiente de estudo com o professor, aquela relação pessoal, né, com o professor, que é fundamental, mas às vezes ele sai da sala de aula e vai para um festival de música e vê que o bamba do concerto internacional, o grande violonista que viaja pelo mundo inteiro tocando, fala às vezes a mesma coisa que o professor está dizendo para ele na sala de aula. Aí o filho da mãe do aluno aprende, ele passa a ouvir. Também acontece o contrário, às vezes acontece do aluno ouvir de um professor de masterclass uma coisa diferente daquilo que o professor está falando para ele em sala de aula. O que é preciso fazer nesse momento? Sentar e conversar, né? A famosa DR, vamos discutir a relação. O professor provavelmente vai ter uma resposta instigante a respeito da diferença de orientação que o aluno recebe dele e recebe de um professor de masterclass. Primeiro que o professor de masterclass não está lá para conduzir um processo de longo prazo. Segundo, que o professor de masterclass muitas vezes não é um didata com muito costume de trabalhar no dia a dia com o aluno. Terceiro, que às vezes o professor de masterclass pode eventualmente identificar um problema, mas por não conhecer o aluno no tempo, ele não tem condições de propor um processo de longo prazo que vá resolver aquele problema específico. Então sempre é importante conversar com o seu professor regular, né, o seu professor oficial, a respeito das coisas que vocês ouvem de violonistas em festivais de música. Ou seja, mesmo que as informações que circulem em festivais possam provocar alguma perturbação na força, se a gente souber usar essa perturbação a nosso favor, a gente consegue criar um caldo de desenvolvimento cultural que não tem preço.
que não tem, assim, não tem como medir o impacto positivo que um festival pode criar na vida das pessoas. Eu, por exemplo, estou colaborando com esse festival da Faculdade de Instituto de Tecnologia de Osasco, com o Fábio Bartoloni, que foi uma pessoa que eu conheci em festivais de música. Quer dizer, tanto eu quanto ele aprendemos a confiar um no outro, a confiar no trabalho que a gente faz. Quer dizer, o Fábio confia em mim, eu confio no Fábio, porque a gente se conheceu em festivais. Né? Porque a gente tem, a partir daquele contato, você vai seguindo aquela pessoa vai fazendo os projetos dela, vai organizando os trabalhos dela, você está sempre de olho. Ao longo do tempo você vai acompanhando aquela criatura que você conheceu num festival de música. Né? Isso cria uma comunidade. E a comunidade é tudo. Né? O nosso trabalho ele simplesmente não existe se a gente pensar de fora do contexto de uma comunidade. Então os festivais de música são momentos fundamentais e importantes para a gente se colocar na carreira, se colocar na profissão. Tem um vídeo feito há algumas semanas aqui no canal a respeito de uma questão que um pai levantou, né? O que eu posso fazer para colaborar com a formação do meu filho, para ajudar que o meu filho se insira na carreira de músico, na carreira de violonista. Está aí um complemento. Ponha a criança em festivais de música. Leve essa criança para ouvir outros violonistas, para conhecer outros ambientes musicais, para conhecer aquele ambiente saturado de violão. Né? No início do vídeo, quem prestou atenção na programação do Festival de Osasco, que eu li aqui, percebeu assim, tudo bem, hoje a gente só tem um concerto às 9 da noite, mas amanhã é a atividade da manhã até a noite. É intenso. Você entra dentro de um túnel assim, cheio de violão, você vai sair do lado de lá absolutamente saturado com informações que você vai processando então ao longo do tempo. Então fica aí a minha homenagem a essa instituição, né, que é o Festival de Violão, fica a minha sugestão a autoridades e, enfim, as pessoas que têm como conversar com deputados, com políticos, né, para que a gente tenha mais eventos desse porte, com investimento público, sim senhor, porque se você deixa na mão da iniciativa privada, às vezes a iniciativa privada prefere patrocinar a Daniela Mercury do que patrocinar um festival de violão. A receita, ela vem de maneira indireta para a economia de modo geral, ela não vem para uma empresa especificamente que está patrocinando o festival. Então é por isso que a atividade cultural muitas vezes é uma atividade que a gente fala assim, fundo perdido, né? Que o lucro não vem diretamente para as empresas patrocinadoras, ele vem para a sociedade de uma maneira geral, ela vem para a cidade, ela vem para um contexto social, né? Não para uma empresa em particular. Queria ouvir vocês, eventualmente alguém que tem alguma experiência boa em festivais, tá? Eu quero prestar uma homenagem muito sincera aos festivais de violão que o professor Henrique Pinto organizou. O professor Henrique Pinto faleceu em 2010, deixando um lastro assim, de estudantes e de ambientes de convivência muito rico, muito prazeroso. Eu frequentei os festivais Souza Lima, do Conservatório Souza Lima, que hoje é uma universidade já, se mantém as atividades de conservatório, mas já está criando um curso de pós-graduação em educação musical, né? E eu acho que existe uma ênfase muito grande assim, no Conservatório Souza Lima de se voltar para esse aspecto da produção musical, que é o ensino e a criação de ambientes coletivos de aprendizado. Tá? Sem o Henrique Pinto isso não seria possível. O professor Henrique Pinto ele era o cara que estava no centro do Conservatório Souza Lima, modelando todas as atividades ligadas ao violão. É dali que saiu o concurso de violão do Souza Lima e o Festival Souza Lima, que tem tanto o concurso quanto o festival encontrado algumas dificuldades para a organização recente, né? Mas eles existem. E a gente espera que em algum momento de um futuro próximo alguém sopre a brasa de novo e esses festivais se levantem novamente, gerando contato, convivência e conhecimento. Tudo bem? Um abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violonista. Curtam aí os festivais e deixem seus comentários a respeito dos assuntos que vocês acharem que deve ser comentado por aqui. Grande abraço.